Olá, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais um Visão 360 aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV, mais no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Prepare-se, porque vem aí um assunto bem polêmico. Está na pauta do dia a dia, está na nossa rotina já, porque a discussão ela é intensa e tem que ser assim. Se olharmos pelo ponto de vista de que está tramitando na Câmara de Vereadores, que é o local de discussão democraticamente feito para isso, né? Mas a gente pode questionar, mas não é muito demorado? Estamos falando do novo plano diretor de Porto Alegre, que está em fase de revisão, com foco no desenvolvimento urbano sustentável, adaptação às mudanças climáticas, previsão de novas regras para os próximos 10 anos. Bom, a proposta busca valorizar a orla do Guaíba, criação de corredores verdes, promover construções sustentáveis, mas quem está um tanto contra, ou contra mesmo, por que isso não é o suficiente para uma aprovação mais célere? Vamos discutir. O objetivo do novo plano diretor é atualizar a legislação após a revisão de 2010. Vamos falar sobre este assunto hoje com a nossa convidada, a vereadora Cláudia Araújo. Muito obrigado por sua presença aqui no Visão 360. Eu que agradeço por poder estar aqui contigo para falar sobre um tema que é tão importante para a nossa cidade. São mais de 15 anos, já éramos para ter feito esse plano diretor há mais tempo e foram muitas as discussões, como tu mesmo disseste, né? Muito tempo discutindo sobre isso, mas agora está na Câmara de Vereadores e nós precisamos votar, discutir e votar, porque a cidade tem pressa e a gente está atrasado nisso. Então, vamos trabalhar bastante para que a gente possa resolver o quanto antes. O plano diretor, que nada mais é do que o definidor das diretrizes, né, do desenvolvimento urbano. Então, é algo que é essencial, fundamental. E a discussão, se tem que ser feita, e ela deve ser feita, é justamente neste momento, né? Já retomamos este assunto, que agora é o momento das informações que foram destaques no dia. Hoje é o 25º dia da guerra no Oriente Médio. Iraque e Irã trocaram ataques um dia após as declarações de negociações em andamento pelo encerramento do conflito anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A guerra está afetando pelo menos 16 países e causando um número crescente de mortes. E este é um grande desafio, definir quantas pessoas morreram. Não há informações oficiais confiáveis. E os organismos internacionais absolutamente não têm condições de fazer este cálculo, infelizmente. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebe alta da UTI após uma semana internado por broncopneumonia. Agora, Bolsonaro está em um quarto do Centro Médico, no Hospital de Brasília, aguardando a decisão sobre a prisão domiciliar. Ontem, a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável para ele ser transferido para casa. E agora o assunto é eleições. Eduardo Leite reafirma a intenção de disputar a presidência, depois que Ratinho Júnior desistiu. O pré-candidato do PSD com maior desempenho nas pesquisas anunciou que vai continuar o mandato como governador do Paraná. Este, então, Ratinho Júnior, né? Com a desistência, os nomes cotados pelo partido são Eduardo Leite, o governador aqui do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, que é governador
do estado de Goiás. O intervalo e já voltamos aqui no Visão 360. O assunto é o Plano Diretor de Porto Alegre, que está sendo discutido e muito discutido na Câmara de Vereadores. Até já. Visão 360 de volta, falando hoje sobre o Plano Diretor de Porto Alegre. Um assunto que está em ampla discussão na Câmara de Vereadores. E que não há, assim, uma previsão, né, que dê para cravar, olha, daqui a um mês, 2 meses, nós teremos já um novo plano diretor. Por que isso? Bom, mais uma vez as boas-vindas à vereadora Cláudia Araújo, que está envolvida diretamente, representa o poder público municipal, a prefeitura, por que não dizer assim também, nessa ampla discussão. Mais uma vez, muito obrigado. Por que esta demora, digamos assim, ou não é demora? Na verdade, é como eu disse no início, nós estamos aí há 15 anos praticamente do plano diretor, já devia ter sido votado há alguns anos. Se fez muitas conversas, se teve comissões, se teve seminários, se teve audiência pública, se teve muitas falas até se chegar na Câmara de Vereadores. Então, hoje o plano está na Câmara, nós começamos na semana passada a discussão, são mais de 500 emendas, todas elas praticamente destacadas pela oposição. Então, quando tu destaca uma emenda, tu precisa falar sobre ela, tu tem direito a falar sobre ela, todos os vereadores podem discuti-la, o autor que faz o destaque, mais o autor da emenda e mais os vereadores, né? Um por cada, porque já estamos no encaminhamento, já foi encerrada a discussão. Então, tem muita coisa ainda para se discutir. A gente sabe das necessidades e da importância do plano diretor, que, como tu bem disseste, é quem dá as diretrizes da cidade, né? O que nós queremos para os próximos 10 anos da cidade. E nós tivemos aí uma enchente, nós temos muitas coisas para falar sobre a contenção, sobre as áreas de risco, sobre o que a gente quer. Nós temos um lago Guaíba que a gente teve problemas, mas que não pode ser configurado somente que Porto Alegre resolva o problema, porque esse problema ele é macro. Ele fala sobre o plano diretor, mas ele também fala sobre outros municípios que precisam se adequar também a essa questão climática para que a gente possa, se tivermos outro evento como esse, não passar pelo que se passou. Então, não adianta Porto Alegre simplesmente fazer uma contenção, fazer um cuidado, se os outros municípios por onde passam os nossos afluentes, os nossos rios, não trabalharem para isso também. Então, isso é importante a gente deixar claro aqui, né? A água não veio só daqui. A água toda que nós tivemos na enchente veio do Jacuí, veio do Chuí, veio do Caí, veio de vários afluentes do Guaíba. Então, a gente precisa falar sobre isso. O que estão fazendo os outros municípios também quando a gente fala de questão de enchente, de contenção? Então, inclusive, nós tivemos uma emenda essa semana na Câmara de um vereador da oposição que falava do cuidado com o extremo sul. Mas não é só o extremo sul. O extremo sul da capital. Dos bairros lá da região sul. Lamy, bem as regiões do extremo sul. E, tem que fazer uma contenção, tem que fazer isso, tem que fazer... Tá bem. Mas e aí? E o que a gente faz com os outros bairros? E na verdade, a orla do extremo sul, ela é de responsabilidade do governo do estado e do governo federal também. Inclusive, tem processos sendo respondidos pelo Tribunal de Contas, pela União, com relação a isso. Então, tu não pode simplesmente dizer, não, nós vamos nos habilitar e nós somos responsáveis por isso. É tripartite essa responsabilidade. Mas a grande discussão está na questão ambiental? Se a gente pudesse fazer nós temos, eu acho que nós temos o foco da questão ambiental, que é muito, muito forte, né? A discussão é muito forte com relação a isso. E também a questão da verticalização, da ocupação dos espaços, que a gente ainda não chegou nessa parte, porque o plano diretor ele é dividido em 2 partes. Tem o plano diretor em si e tem a LUOS, que é a ocupação de solo.
né? Então, que é outra discussão. Tem que encerrar o plano primeiro e depois começar a iniciar a discussão. O encaminhamento da LOAS. E são os dois aspectos envolvidos? Tem dois aspectos. Ou tem mais? Tem mais, mas assim, os principais são esses, né? Porque, na verdade, verticalização vai tocar em assunto que é muito sensível também. Sim. Né? Nós temos a Quarto Distrito, nós temos o centro histórico, estão envolvidos neste ponto de discussão que promete ser muito quente também. Na verdade, tem a ver com as emendas voltadas aos pormenores, como a gente chama, né? Que é quando tu pega uma região, uma área, e tu faz a mudança daquela área, e não do todo da cidade. Então, que foi o que aconteceu com o Quarto Distrito. Tem um programa, tem um projeto do 4D, que é do Quarto Distrito. Tem um plano separado, diferenciado para o centro histórico. Então, isso são regramentos que a gente pode mudar e pode trabalhar não só dentro do plano diretor. Vereador, só para efeito de explicação realmente, as pessoas muitas vezes não sabem como é que tramita, né, um projeto, como é que anda esse projeto na Câmara de Vereadores, né? Foi encaminhado pela Prefeitura, aí vem toda essa ampla discussão. Vem as emendas. Sim. Só que neste caso nós tivemos lá 500 emendas. Pouco mais de 500. Né? Mais que 500 emendas. Exagero. Isso é subterfúgio para retardar processo. Tudo é legítimo. Qual é a sua opinião? Acho que tem muita emenda que quando tu aprova ou rejeita uma, prejudica tantas outras, porque são muito parecidas. Então, com certeza, quando faz uma emenda, eu tenho nós temos vereadores lá da oposição que só deles tem mais de 50 emendas. E dessas 50 emendas, 10 ou 15, por exemplo, falam da mesma coisa, com eu lhe pergunto isso aí, diferentes. desculpe me interromper, porque ONGs, né, entidades representativas, elas reclamam que, olha, as emendas que a gente encaminhou sequer foram analisadas. Das entidades, né, que estiveram presentes. Né? Mas, assim, a gente acaba não sabendo exatamente, mas não foi analisada, não foi encaminhada por quê? De repente não tinha outra emenda com o mesmo propósito? Enfim, por isso que eu lhe pergunto. Nós tivemos a comissão especial do plano diretor, onde tiveram os 7 eixos do plano diretor, que fala sobre transporte, mobilidade, fala sobre a parte de sustentabilidade, a parte ambiental, tem a questão econômica. Então, foram separadas em 7 eixos. E ali foram avaliados, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, todas as emendas, e algumas foram aprovadas e outras foram rejeitadas pelo principal, né, pelo nosso relator geral, né, que foi o vereador Gessé. Então, eu era, por exemplo, de um dos eixos e tiveram algumas emendas aprovadas e outras rejeitadas. Porém, praticamente todas essas emendas, sejam elas aprovadas ou rejeitadas, foram destacadas pela oposição, a grande maioria pela oposição. Com o intuito de quê? De discutir, de protagonizar, de falar para o seu eleitor. Porque, infelizmente ou felizmente, nós trabalhamos politicamente dentro da Casa do Povo. Então, cada vereador procura falar para o seu nicho, para as suas pessoas, não pensando só no todo, mas também naqueles que se sentem representados por aquele vereador. Então, a maioria das emendas, mais de 500, foram destacadas pelos vereadores da oposição. Então, a discussão ela se prolonga, nós estamos tentando fazer alguns alinhamentos com a oposição, fizemos algumas propostas de retirada de alguns artigos do texto que eram muito semelhantes e que não tinham necessidade de serem discutidos, que poderia ser direto às emendas. Se conseguiu que a oposição agora, na semana passada, assinasse, são 12 assinaturas para retirada desses destaques, né, dos artigos do texto, foram retirados e agora nós estamos discutindo. Nós estamos na emenda 33, me parece, mas nós temos 500 e poucas emendas para discutir. Então, a ideia é que a gente possa aprovar algumas que têm condições de serem aprovadas da oposição, algumas da situação, e alinhar para que aquelas que não têm condições de serem aprovadas ou que não têm necessidade neste momento dentro do plano diretor, que elas possam ser colocadas num bloco para serem rejeitadas, que poderão, algumas delas, serem discutidas pela oposição ou pela situação dentro do seu nicho das pessoas
que elas representam. Para otimizar, digamos assim, em determinado momento o presidente da casa, né, o deputado Moisés... Vereador, perdão, Moisés Barbosa, chegou a dizer o seguinte, vamos limitar as manifestações, porque as pessoas têm o direito da fala, mas não está relacionado diretamente com o objeto discutido. E isso só retarda o processo. Exatamente. Então, o vereador estava preocupado com isso. E todos nós devemos ficar preocupados porque não tem velocidade daí que garanta que esse plano vá ter E eu queria te dizer assim, uma coisa que é muito importante, tudo para na Câmara até nós votarmos o plano. A gente não vota nada até terminar, porque nós estamos em encaminhamentos. Nós já encerramos a discussão e quando tu encerra a discussão, que tu bota para encaminhamento para votar, tu não pode botar nenhum projeto para votar. Enquanto a gente não terminar a votação do plano diretor, não se vota nada, tranca tudo. Uhum. É como se fosse um veto, né? Uhum. Que nada acontece se não for votado. Uhum. Então, não se coloca nada no meio disso. E isso é prejudicial para a cidade. O plano diretor é importantíssimo, é o projeto mais importante da cidade, mas... ele tem que ser discutido com responsabilidade. Qual é a sua opinião a respeito dessa questão? Estamos indo para um passo além, mas sem problema. O nosso papel aqui é falar de uma forma genérica do plano diretor. A senhora disse que ainda não estamos no momento da verticalização, né, de tudo que vai ser discutido em relação à exploração imobiliária em determinados locais da capital. E aqui mencionamos Quarto Distrito, Centro Histórico. Qual é a sua opinião? É preciso dar mais flexibilidade ou não? Eu acho que tudo na vida é equilíbrio. Equilíbrio é fundamental, eu sempre falo isso. Eu acho que tem locais de Porto Alegre que precisam e devem ser verticalizados, devem ser adensados, e eu acho que o centro histórico, o centro de Porto Alegre, ele precisa ser ocupado, né? Acho que o Quarto Distrito precisa ser adensado e precisa ser ocupado como uma região empreendedora, e que nós precisamos disso. Assim como eu defendo e vou defender na LUOS, depois, na segunda parte do plano, a questão dos bairros jardins. O que são os bairros jardins? São locais residenciais da cidade, onde as pessoas compraram as suas casas em bairros residenciais para terem as suas residências e não para terem um edifício com 8, 10, 12 andares do lado da sua casa. Onde tu economizou uma vida toda para ter uma casa com piscina, com alguma coisa, ou não, e daqui a pouco tem um elefante branco do lado da tua casa, olhando tudo que tu faz dentro do teu pátio. E isso eu acho que pode e deve ser feito, porém em alguns locais, como eu disse. Eu acho que tem, sim, uma média de 4, 5 bairros em Porto Alegre que precisam ser respeitados. E eu tenho uma emenda dentro do plano diretor na LUOS que fala sobre isso. Que a verticalização desses bairros aconteça no cinturão, ou seja, no entorno do bairro. Vamos pegar, por exemplo, Três Figueiras e Chácara das Pedras. Esses dois bairros estão incluídos? Eles estão incluídos, sim. Só para tirar a dúvida, quais são os outros? Nós temos Assunção, que é um bairro forte ali, nós temos Ipanema, Assunção, são bairros bem representativos, bem residenciais, que a gente precisa garantir essa preservação, né? E eu sou a favor de que se adense, que se verticalize no entorno, no cinturão. Então, por exemplo, pega Nilo Peçanha ali, que é próximo do Três Figueiras e tudo mais. Tem que adensar, porque ali tem transporte, ali tem escola, ali tem saneamento para isso. Dentro do bairro, vamos parar para pensar. Tu tem uma família com 5, 6 pessoas dentro de uma casa. Aí tu vai usar aquele mesmo espaço, aquele mesmo solo, para tu colocar um edifício com 50 famílias, com 40 famílias. Que nós vamos ter lá 200, 300 pessoas morando num lugar que moravam 5. Nós não temos saneamento para isso. Nós não temos escola para isso. Nós não temos posto de saúde para isso. Nós não temos transporte para isso. Hoje a gente vê, e nós tivemos chuva agora em Porto Alegre ontem, e encheu. Por quê? Porque a gente precisa ampliar a rede. Por que nós fizemos a concessão do DEMAI?
Porque nós não temos recurso para fazer tudo o que é preciso fazer e nós precisamos do auxílio para fazer ampliação de rede, para fazer... Nós temos hoje mais de 800 ocupações irregulares em Porto Alegre, que não tem saneamento e que precisam de saneamento. Então, nada acontece por acaso na cidade. As coisas acontecem porque elas precisam acontecer. A gente precisa evoluir, a gente precisa modernizar, a gente precisa inovar e a gente precisa fazer isso com responsabilidade. Então, eu acho que os bairros Jardins, eles são extremamente importantes serem respeitados. E aí, o que eu ouvi? Ah, mas esses bairros vão se transformar em bairros fantasmas. Por quê? Ah, porque as pessoas vão deixar de morar ali, porque não tem estrutura, não vai ter estrutura, vai ter só as casas. Não, não é verdade. E outra coisa, daqui a 10 anos, nós temos outro plano diretor. Se eles começarem a se transformar num bairro fantasma, daqui a 10 anos a gente vai transformar eles num bairro verticalizado, num bairro que tem adensamento populacional. E que talvez lá, daqui a 10 anos, a gente tenha mais estrutura de saneamento, de transporte, de educação, de saúde do que a gente tem hoje. Uhum. Então, bom, eu defendo isso... Sim. Eu sou suspeito para falar do DEMAI, porque eu precisei do atendimento do DEMAI e fiquei, imagino que como muito porto-alegrense, na mão. Só depois de muita insistência que o trabalho foi feito. Então, não é o objeto exatamente da nossa conversa, mas eu queria deixar esse parênteses. Porque o DEMAI enfrenta problemas, sim. Sim. Podemos discutir como chegou até aqui, mas é objeto de muita discussão também. Está no foco das polêmicas também o DEMAI, né? Sim. A questão está sendo sucateado para ser concedido. Isso não é verdade. Não é verdade? Não, isso não é verdade, até porque antes da enchente nós tínhamos em caixa mais de 400 milhões no DEMAI. Uma autarquia que esteja sendo sucateada para ser vendida, ela não teria dinheiro em caixa. Nós usamos, e graças a Deus nós tínhamos esse recurso, porque ele foi utilizado para a reconstrução da cidade, quando a gente ainda não tinha recurso nenhum, nem do governo federal e nem do governo estadual. Hoje, se tem suporte, se teve ajuda, mas naquele momento era extremamente importante que a gente tivesse recurso suficiente para poder fazer os primeiros atendimentos. Nós tínhamos famílias acolhidas, e a gente sabe toda a dificuldade que se passou durante a enchente, muitas pessoas em locais inadequados. As casas, quando as pessoas voltaram com muito... Tudo ia fora, tinha que ser posto no lixo, e tem um custo para isso, foi um custo altíssimo, e tudo isso saiu de recursos como, por exemplo, do caixa do DEMAI. Uhum. Então, nunca, em nenhum momento, o DEMAI foi sucateado. Inclusive, nós aprovamos vários projetos na Câmara voltados à melhoria do DEMAI, como a divisão do DEMAI em diretorias, porque o que acontece? O que acontecia e que agora com a concessão não vai mais acontecer? Vai ter um setor específico para cada coisa, para que não aconteça o que tu vieste me dizer, que eu fui muito mal atendido, eu precisei brigar muito para isso acontecer. Então, se o teu problema for pluvial, tu vai resolver com aquele setor. Se o teu problema for cloacal, tu vai resolver com aquele outro setor. Se o teu problema for de drenagem, tu vai resolver com esse outro setor. A gente setoriou, né? A gente dividiu o DEMAI para poder ser atendido de forma mais correta. Porque o que acontecia? E ainda acontece, porque ainda não se fez a concessão. A gente ainda tem... Vai uma equipe lá e abre o buraco. Uhum. Vai uma equipe lá e faz o conserto. Uma semana depois vai uma equipe lá e fecha o conserto. E outra semana vai outra equipe lá e faz a calçada. Então, a gente precisa de muitas pessoas trabalhando no mesmo fim. Quando tu tiver cloacal, eles vão ter todo o setor dentro daquilo. Mas é mais fácil conceder do que arrumar essa estrutura que é caótica? São milhões, a gente fala de milhões. Como é que tu amplia uma rede que é centenária, mais do que centenária, de uma população que é crescente e diária, porque diariamente a gente cresce e adensa, principalmente para grande, né, para o entorno de Porto Alegre, né, para as bases. Como é que a gente faz para a gente ter recurso para tudo isso? Porque eu sempre equiparo a casa da gente. Tu tem o teu salário e tu consegue pagar tuas contas com o teu salário. Se tu fizer mais conta do que tu ganha, tu não vai ter dinheiro para pagar.
Então, como é que a gente melhora e amplia a rede e amplia atendimento e bota mais pessoas sem terceirizar? Porque esse seria o mundo ideal, que a gente tivesse servidores de carreira que pudessem fazer o atendimento, que a gente tivesse tudo dentro. Como que a gente faz isso sem recurso? Não faz. Então, o bom gestor precisa pensar como é que eu trabalho para atender as pessoas, porque essa é a parte mais importante. E se eu não tenho recurso para isso, eu preciso buscar quem pode me ajudar. A que pé nós estamos nessa questão, porque ainda não foi concedido? Não, ele agora está na fase de escolha, né, de editais, de licitações, de ver quem é a empresa e tal. A parte burocrática, ela é demorada, né? E o prefeito queria fazer isso desde a outra gestão já, porque via a necessidade e a importância de fazer essa concessão, que não é privatização. Eu sempre digo isso. Quando tu privatiza, tu vende. Quando tu concede, a qualquer momento, se tu não obedecer o regramento da concessão, tu perde a concessão. Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Não, eu tô pensando aqui na questão... Tanto que a distribuição, a captação vai continuar sendo do município, Não, né? eu estou pensando o tratamento, na né? prestação de serviço, daquelas que se responsabilizam e acabam não oferecendo. Mas aí não é uma questão municipal. Eu estou pensando em outro exemplo estadual. Mas aí tu já está pensando numa empresa que foi vendida, né, que é a Equatorial. E que eu acho que falta até fiscalização, mas enfim... E que é um outro tema que a gente pode discutir e que em alguns quesitos ainda não deu certo. Mas que tem muitos senões desde o início. Nós pegamos, e eu posso te dizer isso, nós pegamos uma CE quebrada, que tinha sido, por muitos anos, né, utilizada como uma máquina que deixou muita gente... funcionários que recebiam altos salários, pessoas que demoravam muitas vezes para ser atendidas, uma máquina quebrada que mostrava que estava bem e que se não tivesse quebrada não precisava ter sido vendida, né? Então, sucateada sim, aí sim sucateada, né? E eu não estou aqui para defender a Equatorial, até porque eu fui presidente da CPI da Equatorial. Porque a gente, naquele momento, tinha contas altíssimas, pessoas sendo né, abusadas no sentido de serem extorquidas por aquilo que estava acontecendo. E hoje eu entendo, assim, algumas coisas que a gente conseguiu perceber com toda essa investigação, é que as pessoas ganhavam altos salários, que essas pessoas foram demitidas e que a cidade ficou sem aqueles que conheciam de verdade. Aquele poste pega isso e faz aquilo. Ou seja, o histórico da cidade. Essas pessoas saíram. E até tu conseguir atingir uma equipe, atingir realmente um patamar de pessoas que conheçam, é muito difícil e muito demorado. E não é para hoje. É um know-how, né? Então, assim, talvez eles nem consigam um dia, mas, assim, eu acho que melhorou em alguns aspectos. Tem muito para melhorar em outros. Porque quando a gente tem hoje um vento forte, quando a gente tem o problema das podas, que é muito grave ainda, né? Que um responsabiliza o outro, o município responsabiliza a Equatorial, e a gente já teve Ministério Público, a gente já teve Tribunal de Contas, a gente já teve tudo. Quem é responsável pelo que é? E a gente precisa, hoje nós somos uma das capitais mais arborizadas e que tem muitas árvores envoltas em fios ou fios envoltos em árvores e que precisam de uma poda e que não pode ser feito pelos serviços urbanos, porque aquele fio pode estar energizado, porque precisa ser feita o desligamento da rede para poder fazer aquela poda. Então, tem muita coisa que envolve, são muitos assuntos que a gente pode falar. Então, imagina que só nesse assunto aqui a gente já ficou conversando todo esse tempo e tinha muito mais para conversar. Agora... No plano diretor, que aborda um todo... É muito complexo, muito mesmo. Inclusive, eu vou lhe convidar para fazer um intervalo, tomar uma água ou não. A senhora disse que não precisa da água, eu vou ter que tomar uma água. E já a gente volta para a sequência do Visão 360. Tem muita coisa para falar ainda sobre o plano diretor de Porto Alegre. Já voltamos. O Visão 360 de hoje aborda o plano diretor
de Porto Alegre, algo que está em discussão, em ampla discussão na Câmara de Vereadores, já foi encaminhado o projeto pela Prefeitura, agora tem a questão das emendas, da discussão das emendas, dos encaminhamentos. A nossa entrevistada de hoje é a vereadora Cláudia Araújo. No bloco anterior falamos bastante de alguns assuntos que são muito sensíveis, né? DEMAI, a questão do adensamento. O maior entrave num contexto como esse, num cenário como esse, é o político ou não? Eu acho que sim, mas eu acho que faz parte. Porque cada um tem as suas verdades, cada um tem as suas pautas, cada um acredita em algo. E a gente falou aqui anteriormente que eu falei sobre os bairros Jardins, porque isso é uma coisa que eu acredito e que foi rejeitado no projeto principal e que eu vou discutir e que eu vou fazer o possível para aprovar, porque eu acredito nisso. O que é alegado quando ele é rejeitado no projeto principal? Que ele não é fundamental? Que seria algo para ser discutido posterior? Que eles entendem que como construção de cidade não poderia ser aprovado porque precisa sim fazer o adensamento daquelas regiões. Ah, bom. Que como crescimento de cidade seria o ideal. E eu discordo disso nestes bairros porque eu entendo que não tem estrutura para isso. Então, é político? É, porque a gente trabalha numa casa política, a gente vive a política da cidade, a gestão pública, né? As políticas públicas, elas são voltadas a isso. Então, é uma discussão política, sim. Né? Mas sabe qual é a minha dúvida, vereadora, e de muitas pessoas certamente? Quando a senhora propõe isso, é pelo seu sentimento, é por um estudo, é por dados que apontam que, olha, naquela região não há condições de fazer um adensamento, enfim, verticalizar? Eu não falo pelos outros, eu falo por mim, né? Mas no meu entendimento, tudo que eu acredito que seja o melhor para a cidade, eu vou brigar por isso. Tanto que eu sou vice-líder do governo, tenho uma rejeição no parecer e eu vou trabalhar para aprovar, porque eu acredito nisso. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter posicionamento daquilo que a gente acredita ser o melhor para a cidade. Então, para mim, os bairros Jardins, eles devem ser respeitados e devem ser priorizados e devem ser aprovados. Então, eu acho que cada vereador entende, né, dentro do seu, do que acredita sendo melhor para a cidade, que vai fazer essa discussão. Então... A senhora começou falando do Guaíba, porque o Guaíba, ele é fundamental para a gente, né? Sim. Ele passou de cartão postal a ser uma preocupação em determinado momento. Que sempre houve, a bem da verdade, senão não teria o Muro da Mauá. Sim. Mas as coisas se precipitaram. Para resolver o problema de Porto Alegre, tem que resolver o problema do Guaíba? Na verdade, de novo, eu acho que é um conjunto de ações. O que é para ti resolver o problema do Guaíba? Porque assim, por exemplo, só para dar um exemplo, adensamento do 4º distrito. Ok, pode até autorizar construções, só que o pessoal vai ficar dentro d'água se continuar dessa forma. Depende. Então teria que resolver o problema do Guaíba, das bombas, seja lá do que for. Mas isso a gente está fazendo. Desassorear, eu não sei exatamente. Está se fechando comportas definitivamente, que entende-se que não são necessárias para a cidade estarem abertas. Estão sendo refeitos os diques com condições de que a gente não volte a ter um rompimento caso a gente venha a ter uma nova enchente. Porque a previsão dos pesquisadores, das pessoas que conhecem a questão climática, que isso que aconteceu aconteça a cada 60, 70, 80 anos. Que vai acontecer. Mas com as mudanças climáticas que nós estamos vivendo, isso pode não ser uma realidade. Então, a gente precisa, sim, trabalhar. Hoje, a gente trabalha para desobstruir rede, porque a gente ainda tem muita rede que tem problema, através dos hidrojateamentos, Ontem mesmo nós tivemos ali na Otto, tem um pessoal que se conhece, os comerciantes, que cada vez que chove tem um pedaço da Otto que alaga. Então, pode ser a rede que esteja comprometida. Então, tem muita coisa que precisa ser feita e não só no entorno do Guaíba. E o entorno do Guaíba, eu acredito que é aquilo que eu te falei, não adianta só Porto Alegre está fazendo. O prefeito Sebastião Melo tem um cuidado e uma preocupação com isso, de fazer o que precisa ser feito para que a gente não viva mais o que se viveu, mas não é suficiente. Se os outros municípios que também
tem a ver com todo esse contexto, com todo esse ciclo, não fizerem, e alguns estão fazendo, sozinhos nós não vamos resolver o problema. Porque tudo desemboca em Porto Alegre, tudo desemboca no nosso Guaíba, até chegar na lagoa e chegar no mar. Não, assim, a gente tem uma relação umbilical, eu repito aqui, o Guaíba, ele não é só parte da nossa paisagem, ele é parte da nossa história, do nosso contexto. Por isso que eu perguntei da importância de se resolver. Mas nós estamos fazendo mudanças. Com as cheias. Né? Nós tem estudos, inclusive a fala com relação ao desassoreamento do Guaíba, que tem gente que caminha em alguns locais, e tem estudos sobre isso. Aonde é bom, porque o canal continua ali. O canal de navegação continua onde sempre esteve. Mas tem lá um banco de areia, não sei aonde, tá bom, mas isso não muda a questão do canal. Então, assim, falar até papagaio fala. A gente tem que ver o que é verdade, o que é real e o que precisa realmente ser mudado. O que precisa ser feito como ação principal. Porque são muitas as pontas desse novelo. Então, a gente tem que agir onde é mais urgente, onde é mais importante, que é os diques, as comportas, que a gente teve muito problema, a questão da limpeza das redes. Todo esse cuidado é extremamente importante. Foi feito um trabalho ali do muro ali também na Avenida Guaíba, que foi refeito. Então, está se reconstruindo, está se fazendo o que tem que ser refeito. Tem muito recurso que se aprovou na Câmara, que se aprovou para a reconstrução. São 6 bilhões para a reconstrução de Porto Alegre. Então, falta projeto. A gente tem que trabalhar a questão de projetos, fazer projeto porque dinheiro tem. Me diga uma coisa, agora mais uma vez no aspecto prático do plano diretor em si. Quando há uma emenda em discussão, mas não há absolutamente acordo, não há como, né? O que acontece? Qual é a mecânica dessa tramitação? Na verdade, nós estamos buscando não discutir as emendas, porque no início do plano, agora até a emenda 129, me parece, praticamente todas as emendas são de 2 vereadores da oposição. Então, assim, essas emendas, a princípio, elas não são viáveis, tá? Elas não estão aprovadas, com exceção de 2, me parece, que no plano, no geral, na entrega geral, estavam como aprovadas. Então, as demais, elas têm a indicação de rejeição. Porque que nós já temos um parecer da comissão especial no relatório final dizendo que elas devem ser rejeitadas. Então, não tem por que nós discutirmos. Então, eles estão discutindo porque é de interesse, além de falar para o seu eleitor, fazer com que isso demore. Quem cansa quem? A pergunta é essa, quem cansa quem? Porque eu acho que a gente tinha que pensar no macro e não no micro. O macro vamos pensar na cidade, vamos agilizar, porque a cidade tem pressa e a gente tem tantos outros projetos na Câmara importantes, como, por exemplo, que não tem nada a ver com o tema aqui, mas que hoje sou presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara e hoje nós estávamos discutindo sobre a Operação Inverno, onde a gente coloca mais médicos para atender as pessoas, porque o inverno a gente sabe que as emergências lotam, já estão lotadas, né? Muito antes de nós termos o inverno, e nós precisamos aprovar na Câmara. E nós não podemos aprovar nada enquanto o plano diretor não encerrar. Então, tem coisas pontuais, urgentes e importantes para a cidade que, enquanto nós não discutirmos, isso não quer dizer que a gente não vai discutir, porque, de novo, o plano diretor é o projeto mais importante da cidade. Mas ele tem que ser objetivo. A gente tem que ser realista com o que é viável, com o que não é viável, com o que a gente pode aprovar e com o que a gente precisa implementar. No caso da Cidade de Jardins, ela é uma emenda, ela não foi ainda, ela existiu... Ela está na segunda parte do plano, ela está na LUOS. Que é a segunda plano. Fase, sim, digamos assim, sim. Né? Mas ela está, através da relatoria, ela está... Ela está rejeitada. Rejeitada. Sim. E aí? Mas eu coloquei as 12 assinaturas que eram necessárias para destacar e eu vou discutir e nós precisamos de 18 votos para poder aprovar. Para ver como é importante a discussão em determinados aspectos. Exatamente, né? Por isso que eu estou dizendo, de novo, a gente tem que ser realista e pontual. O que é importante? O que é objetivo? Não dá para botar 20, 30 emendas iguais, só para discutir todas elas.
Existe prazo para que Não. o plano diretor seja aprovado? Não existe. E se nós não tivermos um acordo entre as partes, que a gente gostaria muito de ter, né, que é importante para a cidade, nós vamos discutir uma a uma. Mas aí a pauta não vai andar também. Não vai andar. Isso é uma questão que chama bastante atenção, né? Bem ruim, para a cidade muito ruim, porque tem muita coisa importante, nós estamos aí num ano de eleição e tem tantas coisas importantes, né, nesse ano e nada vai acontecer. Vocês esperavam, né, tanto... Eu não sei se posso chamar de polêmica, tanta polêmica, mas eu acho que sim. Esperavam tanta polêmica? Com certeza. Faz parte da parte política. Porque, na verdade, de 10 anos foi para 15. 15 anos, né? E há um atraso, logicamente. Até por tudo que nós vivemos. Sim, exatamente. Acredito, pandemia, enchente. Sim. Foi por isso que retardou essa Sim. revisão? Teve muita coisa que não se conseguiu fazer nesse período todo. Tivemos aí 2020, 2021 praticamente, né? O Covid, que foi uma pandemia que tudo praticamente parou. Logo em seguida, em 24, nós tivemos a enchente. Então, não é fácil fazer a gestão de uma cidade e ainda um projeto tão importante colocar em pauta quando se tem tantas outras coisas, pessoas precisando de habitação, precisando serem acolhidas, saúde, educação, muita coisa envolvida para se discutir. Então, hoje a gente tem capacidade de discutir o plano diretor, se for necessário, emenda a emenda, porque este é o momento. É sobre tudo, o plano diretor é sobre tudo. A gente destacou aqui, logicamente, infraestrutura, né? Pela questão do Guaíba, necessidade de se planejar bairros, enfim. Mas tem saúde, tem educação, tem turismo, tudo. Que gera receita para o município, que faz com que o município possa crescer, possa se desenvolver. Tudo é muito importante. E tudo isso está dentro desde uma obra de arte, que eu tenho uma emenda também na LOAS, que é para se manter as obras de arte em frente aos empreendimentos. Tu já deve ter visto por aqui, sempre nos grandes empreendimentos tem uma obra de arte. Eu botei uma emenda para que se mantenha nesses empreendimentos, acima de 2.000 metros, que a gente tenha as obras de arte. Porque nós temos artistas e nós precisamos valorizar os artistas. Então, tem muita coisa envolvida no plano diretor. O plano diretor dá para dizer que é uma espécie de carteira de identidade da cidade. Exatamente. Né? Bem mas, referenciado. Assim, com avanços, por exemplo, além da carteira de identidade que comprova que você tem esse passado aqui, né? Aponta para o futuro. Você tem que ser assim a partir de agora, seguir nesta trilha. Mas uma coisa que é importante dizer, né? O plano diretor, em qualquer tempo, em qualquer momento, pode ser feito um projeto de lei para fazer alteração de algum item do plano diretor. Ele assim, não é uma por exemplo, coisa daqui a 2 anos ele pode ser... Exatamente. Eu não preciso esperar mais 10 ou 15 anos para fazer alguma mudança. Eu posso revogar um artigo, revogar uma parte do plano diretor, fazer um novo projeto para fazer uma mudança e, se aprovado na Câmara de Vereadores, passa a valer como lei. Isso estava sendo feito já? Sempre tem algumas coisas que são adaptadas ao longo do tempo. Imagina, 15 anos, algumas coisas foram mudadas dentro do plano diretor, com certeza. A chamada resiliência, esse termo nunca foi tão usado quanto no período das enchentes, né? Resiliência tem que ter por plano diretor também. Exatamente. Por incrível que pareça, né? Qual é o olhar que a prefeitura tem sobre o plano diretor? É esperar nesse momento? A prefeitura entende, de novo, que o plano diretor é o maior projeto da cidade e que ele precisa levar o tempo que precise para que a gente possa aprová-lo com qualidade e realmente fazer com que o nosso futuro seja de uma cidade empreendedora, de uma cidade inovadora, de uma cidade moderna, de uma cidade que pensa nas pessoas, que busca melhorias. A gente não vai resolver tudo nesse plano diretor, mas que a gente possa fazer o melhor pela cidade de Porto Alegre. Eu fiquei com uma dúvida só quando a senhora fala em tripartite, né? Que realmente o problema do Guaíba não dá para considerar que seja só de Porto Alegre, né? E aí nós temos a União, nós temos o Estado. O plano diretor, ele chega a traçar objetivos práticos nesse sentido, por exemplo, é preciso obedecer essa norma, essa, e isso de responsabilidade do governo federal, isso ou não? É que tem algumas coisas que são de responsabilidade do governo federal ou da União e que nós não podemos, dentro do plano, determinar. Tá. Sim. Né? E tem coisas que são legítimas
do município. Então, tudo aquilo que é legítimo e que pode ser cumprido, o município está fazendo dentro do plano diretor. O plano diretor, ele diz respeito ao orçamento também, ou ele não é preocupado, mas ele não está diretamente vinculado ao orçamento? Ele está diretamente vinculado ao orçamento, porque como é que eu digo lá no plano diretor, tem que ser implantado isso e executado isso, tem que fazer a contenção lá do extremo... Eu sou da Zona Sul e eu acho que a gente tem que ter sim o cuidado com a cidade onde foi muito atingido no extremo sul. Mas eu tenho como obrigar o município, porque quando tu bota no plano diretor e diz que tu tem que implantar e executar, isso tem que estar dentro da tua lei orçamentária, tem que estar dentro do orçamento do município. E como é que eu faço isso sem dizer de onde sai esse recurso? A fonte. A fonte. Não posso. Então, tem coisas que a gente rejeita no plano diretor e não é porque tu não acredite que aquilo seja bom ou que deva ser feito. É que tu tem que dizer poderá. A palavra-chave é poderá, porque a gente sabe que deve. Então, quando tu pode, em qualquer tempo, se houver orçamento, tu poderá fazer. Agora, quando tu diz deverá, aí tu tem que rejeitar muitas vezes porque tu não tem orçamento para isso. O plano diretor, ele não chega a apontar diretamente parcerias, e aqui eu falo PPP, tipo de parcerias, porque já que é tão difícil o poder público abraçar todas as responsabilidades, isso não está dentro do escopo do plano diretor? Mas, na verdade, a gestão municipal, estadual, federal, ninguém faz nada sem a parceria público-privada. Hoje em dia, tu não tem mais isso. Tu precisa, sim, do investidor, tu precisa, sim, do privado para poder fazer uma construção mais rápida e melhor. Nós não temos orçamento, é que nem o salário da nossa casa que eu te falei. A gente tem um limite. E a partir do momento que passa do limite e eu preciso mais do que isso, eu preciso buscar alternativas e é através dos investidores. Algo que estava me perguntando, eu já estava me passando nisso aí. O plano diretor, ele é responsável por limites nos próprios bairros? Por exemplo, no bairro tal não pode construir acima de 10 andares. Sim, né? tem as OTs que a gente chama. É o plano diretor que define isso? Sim, senhor. É isso aí. Cada bairro ele tem uma ZOT, que é o adensamento daquela região. Então, ali, por isso também tem algumas emendas que procuram mudar as OTs e os bairros Então, jardins... a pressão deve ser grande. Os bairros jardins é isso, tá? Tem hoje uma ZOT, a ZOT 2, e no plano eles queriam a ZOT 4. A ZOT 2 é 12, a ZOT 4 é 20, por exemplo, metros. Então, a gente está com a emenda para manter na ZOT 2. Ah, mas então tira lá a subemenda de fazer de dar ampliar ainda mais, para ter uma flexibilização. Não, a gente não quer com flexibilização, a gente quer que mantenha a ZOT 2. Ah, não, a gente mantém a ZOT 2 e flexibiliza, porque daí aumenta mais um andar, que dá para fazer. Ou não, entendeu? Isso é uma negociação. Isso é uma mesa de negociação. Isso é uma mesa de negociação. Sujeita a pressões. Com muitas pressões. Eu imagino. Então, assim, todo mundo, tanto o cidadão quanto o poder público, todo mundo olha para o seu umbigo. Todo mundo quer o melhor para onde mora, para a sua região. E tá tudo bem. Eu acho que é isso. A gente briga pelo que acha que é melhor para a gente. Então, eu fui procurada por representantes das associações do Chácara das Pedras, do Três Figueiras. Eu não tirei isso da minha cabeça. E aí eles me trouxeram as razões pelas quais eles precisavam que isso se mantivesse e eu entendi que isso era necessário, por isso eu abracei essa causa. Eu não moro na Três Figueiras, eu não moro na Chácara das Pedras, mas eu moro na Zona Sul e eu também quero que o meu bairro continue residencial. E eu também quero que a Juca Batista possa ter adensamento, porque tem transporte, porque tem toda a estrutura que precisa ter. E a cidade precisa crescer para algum lugar, né? As pessoas nascem todo dia, crescem, e a gente está ampliando, né, para os cinturões de Porto Alegre, a gente precisa dar estrutura para isso. Bom, esta é a pauta ainda em discussão. Plano diretor de Porto Alegre. Eu quero agradecer muito a vereadora Cláudia Araújo, o trabalho ainda vai ser bem intenso. A prefeitura chegou a acenar com algo em torno de 2 meses, assim,
eu não sei, sinceramente, eu não sei se esse prazo vai ser cumprido, mas nós, que seja discutido. Nós estamos trabalhando para que a gente consiga alinhar em 60 dias, mas se não houver condições de fazer isso, nós vamos ficar o tempo que for necessário. E que seja o melhor. Exatamente, o melhor que pra seja capital, o melhor para a cidade. para todos nós. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço. E o Visão 360 de hoje fica por aqui, agradecendo muito a sua companhia, renovando sempre o convite para nos acompanhar sempre aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!